Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar aquele like para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Hoje a gente vai implementar a nossa suíte de testes para o código que a gente está fazendo a depuração, que é o nosso código da matriz simétrica. Primeiramente, a gente vai criar um arquivo Makefile para fazer as nossas compilações de maneira automática. Eu vou colocar aqui como meu alvo all, vou colocar main.x, que vai ser o meu executável, né, do meu arquivo principal, main.c. Ele vai depender, obviamente, de matriz.c e matriz.h. Para fazer a compilação, eu utilizo o gcc, main.c, matriz.c, -o, main.x. E eu executo com /main.x. Exatamente o mesmo comando que a gente viu na aula passada. Também vou definir o meu alvo teste. Esse meu alvo teste vai depender do teste que eu vou criar. Vou colocar teste underline matriz.c. Esse teste vou compilar com o gcc teste underline matriz.c. Obviamente o meu unit.c. Também vou precisar de matriz.c, que é a minha biblioteca que implementa as funções. -o teste underline matriz.x. Ok? Na realidade eu vou colocar aqui matriz.x e vou colocar aqui abaixo como fazer esse teste underline matriz.x. Ok? Então meu alvo teste ele vai depender do executável teste underline matriz.x e aqui abaixo eu vou descrever como fazer esse executável. Ele vai depender de teste underline matriz.c, do unit.c e também do meu matriz.c. Ok? Tá aí, estão aqui todas as dependências e aqui o comando de compilação do meu teste. Também vou colocar aqui teste underline matriz.x para executar o teste depois da compilação. Agora eu posso rodar make. Está aqui o meu código sendo compilado e rodando e aparecendo a mesma mensagem que a gente viu na aula anterior. Agora eu vou rodar o meu código de teste com make teste. Ele vai dizer que eu não tenho esse teste underline matriz.c que eu preciso para fazer o meu teste underline matriz.x. Ou seja, preciso colocar o meu arquivo de testes. O código fonte, né, dos meus testes. Aí a gente vai fazer da maneira que a gente já sabe. Primeiro colocando o unit. Não é o unit.h. Também vou precisar incluir a função que eu quero testar, o conjunto de funções, né, que está em matriz.h. Defino a minha função setup. Defino a minha função teardown. E aqui eu vou colocar o meu primeiro teste. Vou colocar aqui teste underline matriz. Depois a gente vai pensar como é que vai implementar esse primeiro teste. E por último, eu coloco a minha função principal. Ela vai começar com unit underline begin. Vou rodar o teste. Vou rodar o meu teste. E aqui eu vou retornar return unit underline end. Ok? Finalizei a minha suíte de testes aqui. Posso sair e salvar.
E aí eu rodo com o make teste. Todos os meus testes estão passando porque eu ainda não tenho nenhum teste configurado. Mas a minha suíte de teste já está pronta. Todos os arquivos que eu preciso já estão prontos e configurados. Agora vamos pensar como é que eu vou fazer esse teste da minha matriz simétrica. Bom, eu posso visualizar aqui no meu arquivo main.c como é essa implementação. Eu declaro a minha matriz com essa função cria, né? Atribuo, né, valores para essa minha matriz, e o objetivo do código é testar se ela é matriz assimétrica ou não simétrica. Ok? Para que uma matriz seja simétrica, a gente vai ter uma determinada condição. Vou voltar lá para o nosso arquivo de teste. Para que uma matriz seja simétrica, eu vou colocar bem aqui, a gente vai precisar do seguinte, que cada elemento da matriz, vou chamar de A, né, esse elemento A e J, onde I representa a linha e J representa a coluna, seja igual ao correspondente elemento A, JI. Na prática, isso quer dizer que a matriz A é igual a A transposto. Então, vamos colocar aqui um exemplo que vai ficar bem mais claro. Se eu, por exemplo, colocar uma matriz aqui, 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar 2, 1, 2. E por último eu vou ter que colocar 2, 3, 2, 1. Ok? Essa matriz aqui, vou até aumentar, essa matriz é uma matriz simétrica. Eu tenho os elementos da diagonal principal aqui, todos são iguais a 1, mas eles poderiam ter qualquer valor. O que importa é que esses elementos daqui de cima, né, sejam iguais aos elementos daqui de baixo, representando, né, respeitando essa relação de simetria. Aqui desse lado tem 2, desse lado vai ter 2 também. Aqui desse lado tem 2, vai ter 2 aqui também. Aqui no canto vai ter 3, aqui vai ter 3 também. Outra condição para essa matriz ser simétrica é que ela precisa ser quadrada, né? Ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então aqui eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Ok? Vamos começar pensando o caso mais simples de matriz simétrica. Obviamente, né, o caso mais simples para a gente já começar a implementação seria uma matriz, por exemplo, 1, 2, 2, 1. Mas seria essa matriz aqui. Está aqui a minha diagonal principal. Não precisa ser 1, né? Eu poderia ter 1 em 7. Mas o que importa é que esses termos que estão em cima e abaixo da diagonal principal sejam iguais. Então 2 tem que ser igual a 2, ok? Então essa é a primeira matriz que a gente poderia testar. Uma matriz 2 por 2. E depois a gente faz uma matriz 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Ok? Então esse vai ser o nosso primeiro caso de teste. Então vou colocar aqui teste matriz simétrica, underline 2 por 2. Ok? Qual é essa matriz que a gente vai testar? Vamos definir essa matriz. Vou definir a matriz utilizada será. Então vamos definir aqui a nossa matriz que a gente vai utilizar. Vamos começar com 1, 2 e 2, 1. Pronto. Uma matriz extremamente simples para a gente testar. Então a gente vai ter que utilizar as funções para criar a matriz, que já estão lá no nosso matriz.h. A gente vai ter que atribuir esses valores para a nossa matriz, né? E depois testar, né, se esses valores atribuídos estão corretos. Ok? Para isso, vamos lá ver o nosso código matriz.c. Eu tenho uma função que atribui, né? Ela vai receber um ponteiro, né, para essa matriz simétrica. Vai receber um inteiro i, um inteiro j, que eu ainda não sei o que significa, mas provavelmente é a posição da linha e da coluna. E o float v, que vai ser o valor atribuído, né, a essa posição na matriz.
vai ter também uma função acessa. Ela vai retornar um elemento da matriz. Eu vou ter a matriz, eu vou ter a linha I e a coluna J, e eu vou ter essa função acessa que retorna o float, né, da linha I e da coluna J. Então aqui já tem uma função para testar. Né? Depois que fizer a atribuição, eu posso acessar os elementos da matriz com essa função acessa. Tem uma função para liberar, né, a memória da matriz. E vou ter uma função que cria a matriz simétrica. Tá? Ela vai retornar para mim, percebam aqui, que ela vai retornar um ponteiro para essa matriz simétrica. Né? Essa função cria. Ela vai receber um inteiro n, que eu ainda não sei o que é, mas eu estou vendo aqui que ele vai ser atribuído como dimensão lá na minha estrutura matriz. Eu vou alocar espaço com malloc para esse vetor v, ok? E vou retornar esse ponteiro para minha estrutura matriz, que está sendo criado bem aqui, ok? Então ainda não sei direito o que essas funções fazem, mas a gente já vai fazer o teste para elas, esperando, né, tendo essa expectativa do que elas fazem. Vou começar aqui com meu teste matriz.c. Então, primeira coisa é utilizar aquele matriz simétrica, né, criar um ponteiro para essa matriz simétrica. Então, vou chamar de MP. Ok? Esse é o meu ponteiro para uma matriz. Ele vai receber, né, o resultado daquela função cria. Como eu quero um 2x2, eu vou passar um inteiro 2. Exatamente como a gente viu que está naquela função main. O próximo passo é utilizar, né, a função atribuir, eu acho, para fazer para colocar aqueles elementos na nossa matriz. Então vamos atribuir, eu vou passar MP, vou atribuir para a linha 0 da coluna 0 o primeiro elemento aqui, que é o elemento 1. Então está aqui o elemento 1. Vou copiar isso aqui. Vamos atribuir para a linha 0, coluna 1, o valor 2. Como é float, eu vou colocar 2.0, 1.0 aqui. Aqui para linha 1, coluna 0, a gente vai atribuir 2. E aí para linha 1, coluna 1, a gente vai atribuir 1. Então tá aqui, está preenchido a nossa matriz. Agora a gente pode utilizar o nosso assertion de teste. Teste assert float within, que a gente está testando variáveis do tipo float. A gente tem que testar se cada um desses elementos foi atribuído de maneira correta. Então vou colocar aqui, né, vou querer um delta de 0.1. O primeiro elemento tem que ser igual a 1.0. E eu vou utilizar aquela função acessa. Ok? Essa função acessa, ela vai retornar para mim, né, eu vou passar a matriz, vou querer o elemento 0, 0. Ou seja, o primeiro elemento. Então ela tem que retornar para mim o valor 1. Vou sair e salvar. Vou rodar make teste. Tá? Qual foi o problema? O problema é que eu tenho que colocar o novo nome do meu teste aqui na minha função. Não é mais teste matriz. Teste matriz simétrica 2x2. Vou rodar make teste. Ele falou que essa função atribuir, ela tem uma declaração implícita. Ou seja, essa função se chama atribui e não atribuir. Aqui teste matriz.c. No lugar de atribuir, eu vou trocar por... No lugar de atribuir, eu vou trocar por
atribui. Ok? Acho que agora está correto. Vamos rodar o nosso teste. Make teste. Então o nosso teste passou. Ou seja, aquele primeiro elemento da nossa matriz foi atribuído da maneira correta. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver os outros elementos da nossa matriz 2x2. Ok? Então por essa aula é só e até a próxima.